Boa noite a todos. Hoje é dia 14 de junho de 2021. Essa é a página do Centro Espírita Pioneiro da Luz da cidade de Piratuba, Santa Catarina. Convido a todos que se juntem comigo em oração para que possamos iniciar os estudos dessa noite. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, bons espíritos da codificação, bons espíritas da Casa Espírita Pioneiro da Luz, solicitamos de vós na noite de hoje a palavra reta, o entendimento certo, para que possamos criar dentro de nós novas paisagens, novos entendimentos, novas estruturas mentais, que os estudos dessa noite sirvam e nos auxiliem para que possamos cada vez mais nos aproximarmos das realidades espirituais, razão maior para o entendimento dos espíritos e do seu aprendizado e do seu estudo. Que Jesus esteja conosco, nos auxilie e nos ilumine, e que assim seja. Para a noite de hoje, nós nos inspiramos no livro A Gênese, capítulo 15, item 10 e 11, Curas, e também no livro O Consolador, ditado pelo Espírito Emmanuel por Chico Xavier. Como título, nós escolhemos A Fé e a Cura. São muitos aqueles que procuravam o Mestre solicitando a cura dos seus males e doenças. Dentro de todo o Evangelho, dentro de todo o ensino do Mestre Jesus, nós temos circunstâncias muito intrigantes no tocante àquilo que chega até nós pelos evangelistas a respeito das curas promovidas por Jesus. Muitos foram aqueles que procuraram o Mestre. Muitas foram as curas e as orientações. É óbvio que, de repente, dentro dos evangelistas, algumas foram mais importantes, algumas foram mais marcantes, por isso são aquelas que estão narradas ali. Mas há também, dentro dos evangelhos, citações dos nossos evangelistas dizendo que naquele dia Jesus curou muitos, naquele dia Jesus atendeu a milhares de pessoas. Então, obviamente que nem todas as curas e nem todos os diálogos chegaram até nós, somente alguns. Para todos, o Mestre, para todos aqueles que o Mestre curava e orientava, ele os confrontava dizendo: a tua fé te salvou, vai e não tornes a pecar. Num alerta de que Jesus tinha auxiliado aquele milagre, mas um elemento, o maior, o teria realizado. Nessas curas, todas elas ensinadas para nós, trazidas para nós, ditas para nós como milagres, Jesus atendia os indivíduos, curava os seus males e quando essa bênção se realizava, Jesus dizia: a tua fé te salvou, vai e não tornes a pecar. Nesse aspecto, Jesus dizia também assim: não fui eu sozinho que te auxiliei. Você se auxiliou através da tua fé. E vinha também o alerta de não tornar a pecar. Então, os indivíduos chegavam até Jesus com suas doenças, e Jesus dava a entender que eles tinham pecado, para então ficarem doentes. E o milagre que esperavam diante daquelas dores, diante daqueles sofrimentos, diante daquelas doenças, o elemento primordial era a fé. E que Jesus tinha auxiliado, mas um elemento maior tinha realizado a cura naquele dia. Importante a gente lembrar, nesses diálogos,
que fé e pecado andavam juntos nesse processo, cabendo de nossa parte uma análise sobre ambos, para o maior entendimento do processo de cura e doença na criatura humana, detentora do seu livre-arbítrio. Então, observando, analisando profundamente, estudando profundamente os milagres de Jesus e aqueles que foram curados por ele, nós temos que levar em consideração em nossas observações a fé e o pecado, porque era nisso que Jesus se referia. Ele não dizia assim, eu te curei, Deus te curou. Ele dizia, a tua fé te salvou, vai e não tornes a pecar. E as pessoas chegavam pedindo a cura das doenças e Jesus se referia em salvar, a tua fé te salvou. Então, quando nós ouvimos essas palavras, e Jesus não falava a esmo, Jesus não errava nos termos, ele sabia exatamente do que estava falando e do que estava tratando, nós precisamos também ler com zelo e cuidado e tentar nos aprofundar no que o Mestre queria nos legar como ensinamento a respeito dessas curas. Então nós precisamos observar a palavra fé. Fé tem suas raízes etimológicas no latim fidelidade. Então fé, no latim, significa fidelidade, ser fiel, continuar fiel, continuar junto, acreditar profundamente em alguém ou alguma coisa. Fidelidade, né? Estar ao lado, não desertar, não fugir. No hebraico, as raízes etimológicas hebraicas, fé é traduzido por confiar sempre. E como se referia a Deus? Confiar sempre em Deus. Confiar sempre em Deus. Confiar, não duvidar. Mas no grego, quando nós jogamos esses termos para o grego, que eram as 3 línguas que dominavam a região, depois tinham alguns dialetos, algumas línguas tribais, mas o latim, o hebraico e o grego eram as grandes línguas faladas no tempo de Jesus. No grego, fé passa a ideia de acreditar em Deus. Acreditar é uma coisa que eu posso acreditar agora, porque eu tenho fundamentos para isso, mas que se alguém vier para mim com outros fundamentos, talvez eu deixe de acreditar. Então, no grego, passa uma ideia diferente para nós, acreditar em Deus. E esse acreditar nos coloca, assim, às vezes, numa certa distância, já impõe para nós, você deve acreditar em Deus. Então, eu preciso prestar atenção, e talvez eu acredite, talvez eu não acredite. Acreditar nos coloca numa certa distância de Deus. É possível que a gente deixe de acreditar nele. Mas se a gente é fiel e se a gente confia sempre, a gente não vai ter dúvidas a respeito de Deus. Então a palavra fé, ela tem essas raízes lá do tempo de Jesus, mas que nós temos que colocá-lo para nós como fidelidade, confiar sempre. E não só em acreditar. Porque eu posso acreditar em muitas coisas. Mas aqui o acreditar é em Deus. Confiar em Deus. Manter fidelidade em Deus. Essa é a palavra fé. Todavia, a compreensão sobre sua abrangência é muito maior do que simplesmente traduzir corretamente o texto. Claro que a palavra fé, traduzida dessa forma, vai soar para nós diferente. Mas fé é um atributo, fé é uma consequência, fé é uma militância, é uma condição, é um trabalho, é um movimento. Fé tem uma abrangência muito maior do que simplesmente aquilo que a etimologia da palavra nos traz. A palavra fé aparece 2 vezes no Antigo Testamento, mas com o advento de Jesus ela é citada 247 vezes no Novo Testamento. E claro, lá no Antigo Testamento, se a gente levar em consideração, por exemplo, quando eles falavam em crer, quando eles falavam em confiar, quando eles falavam aguardar, isso também deveria significar fé, né? Subentendia-se que estava se falando em fé. Mas a palavra fé, como nós estamos trabalhando ela aqui, ela aparece 2 vezes no Antigo Testamento, só 2 vezes.
Mas no Novo Testamento, com Jesus, ela aparece 247 vezes. E em cada cura, Jesus falava a respeito da fé, citava a fé no Novo Testamento. Então o mestre deixa claro que fé é ação, que fé é trabalho, que fé é movimento, alterando significativamente sua importância e lembrando sua relação com as curas alcançadas. Então ele falava das curas, participava das curas, dizia que essas curas tinham partido da fé, alertava a respeito do pecado e dava a entender que essa fé era uma ação, era um trabalho, era um movimento. E ele amplia significativamente a importância dessa palavra, ele amplia significativamente a importância e o alcance dessa palavra, e a abrangência dela, e a relação com Deus e com as curas alcançadas. Então ele deixa claro, ele fala a respeito da fé e fala a respeito das curas. Kardec acrescenta que fé passa pelas obras. Assim como o mestre falou em obras, Kardec ressalta isso. Fé passa pelas obras. Mas também é algo mais. É uma compreensão, é um raciocínio, é uma razão. Isso para que não se converta em fé cega e fé fanática. Então Kardec ele coloca esse aspecto das obras, né, da ação, do trabalho, mas ele diz que também tem um componente compreensão e raciocínio, um componente razão. Então a nossa fé não deve ser dita para nós, né, acreditar. Alguém diz que você tem que acreditar. Kardec diz que a nossa fé tem que ser embasada numa razão, num estudo, numa compreensão. Então, quando nós éramos criança, talvez a fé, na forma como foi ensinada para nós, nos bastasse. Mas agora, como adultos, como criaturas pensantes, como alguém que compreende, raciocina e utiliza a razão, nós devemos ampliar. Nós devemos ampliar grandemente o que significa essa fé, como ela se aplica e como que as doenças e os males estão relacionados com essa fé. E nos alerta Kardec para que essa fé não seja cega ou fanática. Com Emmanuel, bem mais modernamente, talvez 100 anos depois de Kardec, no livro O Consolador, nós temos que fé é uma luminosa certeza de Deus. Então, ter fé, exercitar fé, estar em fé, é ter certeza em Deus, mas é uma certeza luminosa, ilumina o nosso espírito. Está no nosso espírito uma luz que nós podemos chamar de fé, e essa fé é uma certeza em Deus. Então, Emmanuel nos fala, luminosa certeza de Deus, que faz o coração repousar numa energia constante de revitalização. Então, o nosso coração, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas energias mais profundas, relacionadas com o entendimento do Espírito, repousam numa energia. É uma luminosa certeza, onde o coração repousa numa energia, e essa energia é constante de revitalização. O que significa revitalização se estamos falando em doenças? Há uma relação. Então nós nos revitalizamos, nós nos carregamos novamente, nós restituímos os nossos tecidos físicos e espirituais, que eles estão em consonância, eles estão em coligação. Então, quando nós exercitamos a nossa fé, nós iluminamos de uma certeza, e o nosso coração repousa em energia que revitaliza. Então, essa definição de Emmanuel, e Emmanuel também, assim como Jesus, Emmanuel também não coloca palavras onde elas não são necessárias, ele coloca os termos certos nos lugares corretos e elas sempre vão significar alguma coisa mais profunda do que podem estar parecendo.
Então, luminosa certeza de Deus, que faz o coração repousar numa energia constante de revitalização, é uma definição muito profunda da palavra fé, no momento em que nós falamos em fé e cura. Em se tratando de fé, nem sempre a razão responde todas as questões. Então, muitas vezes nós estamos falando de fé e falamos da palavra fé e procuramos entendê-la e, como Kardec sugere, nós utilizamos a razão, mas nem sempre a razão responde tudo. Mas uma fé raciocinada alicerça uma certeza sobre o esclarecimento futuro do entendimento que falta agora. Então, muitas vezes, nós podemos estar doentes, nós podemos estar enfrentando processos de saúde e nós não entendemos, nós não compreendemos como chegamos até ali. Nós racionalizamos, mas não obtemos as respostas de tudo. Mas, mais uma vez, se nós mantivermos essa fé, se nós exercitarmos essa fé, se compreendermos o que a fé significa nessa hora, nós teremos um alicerce no qual nós vamos nos manter em pé. Um alicerce, uma certeza sobre o esclarecimento futuro, sobre um entendimento que agora nos falta. Então, que a razão não explica, aquilo que nos falta agora e que a razão não explica, nós temos a certeza de um esclarecimento futuro e de um entendimento futuro. E quando nós mergulhamos nesse processo, quando nós estamos vivendo as nossas vidas, vivendo os nossos cotidianos, as nossas condições, as normalidades, nós nos esquecemos de muita coisa, mas de repente quando nós mergulhamos nesse processo e esse processo nos toma, esse processo chega até nós e nos diz, olha, você está doente, você precisa se tratar, a tua condição daqui para lá vai ser difícil se você não se cuidar. Nos falta alguma coisa. Nos falta um entendimento que nós não temos como alcançar. Por mais que racionalizemos e por mais que busquemos, inclusive a própria medicina alopata, a medicina comum, nós não vamos ter todas as questões. Mas uma vez que nós estudamos o Espiritismo, uma vez que nós abordamos Kardec, uma vez que nós estudamos o Cristo, existe em nós uma certeza, vai vir o esclarecimento, mesmo que seja ainda encarnado depois que nós nos curarmos dessas nossas doenças, desses nossos processos doentios. E quando nós assim o fizermos, dentro desse processo de descobrir a doença, buscar o tratamento, realizá-lo, aguardar que nos refaçamos estruturalmente, buscar e encontrar e alcançar a cura, ao fazer o processo, nós chegaremos lá com os esclarecimentos necessários. Nós chegaremos lá com os entendimentos que nos faltam agora. E isso é uma certeza. Então há que se confiar no futuro, há que se lançar uma base para uma fé mais além, para uma certeza mais além, de um esclarecimento que nos falta agora. Há que se aguardar no processo da doença. Pois a fé é mãe de todas as virtudes e não abandona aquele sentimento à própria sorte. Não abandona a razão à própria sorte. Não abandona a certeza à própria sorte, não abandona o entendimento à própria sorte. A fé é mãe de todas as virtudes. E quando nós estamos em processos doentios, nós precisamos de paciência, nós precisamos de resignação, nós precisamos de motivação. E a fé é a mãe de todas essas virtudes. Então nós precisamos começar pela fé. Começar pela fé. E a partir dela exercitar todas as outras virtudes necessárias ao processo de cura. Porque nós somos um todo. Nós adoecemos em um todo. Nós buscamos a cura em um todo. Nós nos elevamos e nos curamos em um todo.
É necessário que durante esse processo nos trabalhemos em todo, tanto no corpo, como no espírito, como na mente, como no ambiente. Precisamos de todas as virtudes. E não seremos abandonados, né? Porque fé é estar em Deus. E Jesus também fala da doença. Então ele fala da fé e fala da doença. Mas o que é doença? Os espíritos, a doutrina espírita traz para nós um novo entendimento de doença. E quanto mais nós lemos, quanto mais nós estudamos, nós descobrimos que doença é um aspecto incompreendido dos nossos atos espirituais. Então, se nós olharmos só pelo aspecto materialista, pelo aspecto alopata, isso pode soar um pouco desfocado, né? Aspectos incompreendidos dos nossos atos espirituais. Mas se nós escavarmos profundamente em todos os processos, nós vamos descobrir que tudo brota do nosso espírito. Ah, mas o indivíduo ele sofre do coração. Sim, mas as causas desse sofrimento, dessa doença, desse distúrbio estão no espírito, não no coração, não no músculo, não no órgão. Ah, mas o indivíduo tem problemas gástricos, né? Sim, mas esses problemas, as raízes deles estão no espírito. Como o espírito processa, como o espírito pensa, como o espírito age. Ah, mas o indivíduo contraiu coronavírus. Sim, ele contraiu coronavírus. Mas muitas vezes as pessoas estão tão debilitadas espiritualmente por conta desse processo, elas estão tão debilitadas fisicamente por conta dessa pandemia, que alguns contraem o vírus e não apresentam sintomas alguns, enquanto outros vão para o hospital. Os sistemas imunológicos estão completamente desestruturados, despreparados. E você vai ter pessoas que desde que as vacinas estão sendo feitas e estão sendo aplicadas, elas estão tomando vacinas. E outras pessoas acreditando que a vacina do coronavírus não serve. Imaginemos que talvez essas pessoas que não acreditam na vacina do corona também não acreditavam nas outras vacinas e também não se imunizaram. Se nós temos vacinas contra a gripe todos os anos, há 20 anos, tem pessoas que não tomaram nenhuma. Existem pessoas que não tomaram porque era muito caro. Precisavam pagar e era muito caro. R$100, R$80, R$120 era muito caro. O sistema imunológico dava jeito, né? Contraíam os resfriados e as gripes, e o sistema imunológico dava jeito. Mas 20 anos depois, vem uma doença como o coronavírus, e nós temos sistemas imunológicos completamente despreparados para eles. Existem pessoas que se cuidaram e contraíram a doença. E existem outros que estão vivendo, estão trabalhando até por conta das suas profissões, não conseguiram fazer lockdown, não conseguiram ficar paradas, não conseguiram ficar isoladas, não conseguiram realizar todos aqueles rituais externos, né? Existem pessoas que se protegeram com rituais internos, comendo bem, realizando as suas atividades físicas, dormindo bem, mantendo o seu espírito em sintonia com os planos espirituais astrais superiores, que mantiveram um aspecto positivo em relação às outras pessoas, né? Existem diversos modos de encarar a doença. E nós sabemos, já nos foi dito muitas vezes, que muitas pessoas, por exemplo, estão bem e de repente por um estresse qualquer ou um nervosismo qualquer que as atingem, de repente sofrem processos de herpes muito grandes, né? Estouram herpes no nariz, estouram nos olhos, estoura na boca, nos órgãos genitais, né? Muitas pústulas muito doloridas. As pessoas que estão num estresse muito grande e profundo, às vezes estoura aquele zóster, né? No couro cabeludo, no peito, nas costas, nos pés, né? Nos lugares mais inapropriados, nas mãos. E os médicos dizem, isso foi uma queda muito grande da imunidade, né? Um estresse muito grande do indivíduo, uma raiva, um momento de desequilíbrio muito grande ali, que libera muitos anticorpos e libera também adrenalinas, né, hormônios, e daí essa sopa de hormônios entra em desequilíbrio e os indivíduos adoecem.
E daí um simples resfriado os leva à cama, né? Então nós precisamos ver que muitas dessas, apesar do nosso corpo físico repercutir no nosso corpo físico, aparentar mais especificamente no corpo físico, muitas raízes das nossas doenças e dos nossos males estão no nosso espírito. E há pessoas também que ficam doentes e que realizam os tratamentos com drogas e remédios e não se curam. E outras pessoas entram no mesmo processo de doença, tomam os mesmos remédios e em pouco tempo estão em casa, curadas. Por que os remédios agem em um e não agem no outro? Então, os espíritos que estão conectados a esses corpos, eles são as raízes mais profundas de todos esses males. Então, muitos males estão nos nossos espíritos, né? Os aspectos incompreendidos dos nossos atos espirituais, que refletem no corpo físico, provocando a dor retificadora, em detrimento das lições de amor. Então, o plano espiritual nos educa a respeito disso. A dor que vem com a doença é uma dor retificadora. Então, a gente passa, às vezes, uma vida toda não dando ouvidos ao nosso processo espiritual de cura, entramos num processo de dor que vai nos retificar, que vai nos endireitar, porque nós não ouvimos durante as nossas vidas as lições do amor. O espírito age e pensa, movimentando energias poderosas, que muitas vezes fazem sucumbir seu corpo frágil pela doença. Então, nós que somos espíritos em origem e que agora estamos no corpo, precisamos compreender, e muitas coisas nós só vamos compreender quando doer, infelizmente. Então, nós que somos espíritos encarnados agora, nós espíritos agimos e pensamos. E quando nós fazemos isso, e são a forma que o espírito tem de realizar coisas é através da vontade e do pensamento. E essa vontade e esse pensamento vão agir sobre a matéria. Então nós podemos curar o nosso próprio corpo através do pensamento e das atitudes? Sim, porque nós o adoecemos dessa forma. Nós adoecemos pelo pensamento e adoecemos pelas atitudes. Se nós mudarmos o pensamento e a atitude, nós podemos curar o corpo. Porque quando nós o fazemos, quando o espírito age e pensa, que são as ferramentas de que o espírito dispõe, porque às vezes nós estamos encarnados e temos um corpo físico, mas quando não estamos no corpo físico, os únicos elementos que o espírito tem para agir é o pensamento e a vontade. E quando ele faz isso, ele movimenta energias poderosas. Energias poderosas que muitas vezes fazem o nosso corpo frágil sucumbir. Existem pessoas que com 30 anos de idade arrebentam os próprios ossos. Os ossos da perna, os ossos da coluna, os ossos do ombro, do pescoço, são ossos. Tecidos vivos, muito duros, muito complexos, que não resistem ao espírito que está encarnado nele. Por causa das energias poderosas que o espírito movimenta, que o espírito faz movimentar quando ele pensa, quando ele age, quando ele imprime vontade. E o nosso corpo sucumbe. Os espíritos também nos dizem assim, que as raízes da doença podem estar nessa ou em vidas passadas. Mas elas sempre alcançam as criaturas em seus processos de esclarecimento. Então nós temos casos, por exemplo, de pessoas que adoecem com 80, 90 anos de idade, com 60. Adoecem no fim da vida. Então, podemos deduzir que talvez essas doenças sejam de agora. Mas existem crianças que muitas vezes são operadas ainda, como aconteceu no passado, aí que não muito distante, de uma criança que teve uma operação de coração ainda dentro do útero da mãe. A medicina, a ciência explica as más formações, os problemas genéticos e tal, mas nós sabemos, como já nos foi dito, que essas raízes estão no espírito.
Então aquela criancinha foi operada com sucesso porque Deus permite que dentro dos nossos processos evolutivos nós alcancemos as curas, nós alcancemos os processos de operações complexas que restituam, que reconstruam, que readequem os nossos tecidos e os nossos músculos, os nossos ossos. Mas os espíritos nos alertam que essas raízes podem ser de vidas passadas ou dessa encarnação. Podendo ser um resgate em expiação ou uma trava física para que não se ultrapasse certas fronteiras, já extrapoladas outrora e que fragilizaram o ser, habilitando-o para o adoecimento de agora. Então, muitas doenças que nos acompanham durante a nossa vida são processos, inclusive para que a gente não ultrapasse certas fronteiras, são travas físicas. Então, muitos indivíduos às vezes apresentam problemas que fazem com que eles passem suas vidas, que eles vivam suas vidas sem maiores problemas, mas sempre com aquele alerta, né? Então, aqueles indivíduos que usam remédios controlados a vida toda, que volta e meia precisam ir no médico, volta e meia precisam serem lembradas, fazer exames, um alerta. Olha, cuida, presta atenção, não passa dessa fronteira, não fique nervoso, não coma sal, cuidado com as gorduras, você já sofreu um ataque, você sabe aquela fronteira, não ultrapasse essa fronteira. E essas fronteiras para nós, às vezes, elas já foram extrapoladas no passado. Nós já extrapolamos outrora e nós fragilizamos, nós já tivemos esses problemas em outras encarnações. Aqueles indivíduos que reencarnam e que não podem se aproximar de um copo de bebida, não podem se aproximar, aparecem já desde jovem com problema de pulmão, então não fumam a vida inteira, e vivem às vezes 60, 70 anos e desencarnam de outros problemas, mas passaram a vida inteira prestando atenção no pulmão. Às vezes com uma fibrose, às vezes com uma asma, cuidando. Por que será? Uma fronteira, um limite, um alerta, uma trava. Não passa disso. Cuidado, você já fragilizou na vida anterior, então não fragiliza agora. Já chega doente, passa uma vida doente. Então nós podemos estar resgatando isso aí, e pode ser dessa vida, pode ser de uma vida passada, e pode ser uma trava física ali, que nos ajuda a vivenciar, a viver a vida, sem deixar de prestar atenção. Aprendendo que os processos de doença e de cura, eles são educativos para o nosso espírito. A medicina alopata evoluiu muito no tocante ao tratamento das doenças, ministrando drogas cada vez mais eficientes, bem como desvendando mecanismos das infecções e dos germes, contribuindo grandemente com a qualidade de vida. Todavia, lhe falta o olhar espiritual sobre a saúde integral dos seres. Então, a nossa medicina moderna, ela, através das ciências, desvendou mecanismos, né? Criou drogas mais eficientes, né? Descobriu germes. Em pouco tempo, aí, uma doença nova, várias doenças novas nas últimas décadas apareceram, mas a ciência, em pouco tempo, já sabia quem era o causador, como que ele agia, onde que ele agia, que cuidados nós poderíamos tomar, né? Então, tudo isso é importante, são saberes, são inteligências que nós encarnados vamos desenvolvendo e que a espiritualidade maior permite que chegue até nós para que nós tenhamos qualidade de vida. Mas nós não podemos esquecer que os medicamentos, as drogas, as infecções, os germes, não são só isso. Nós devemos olhar pela atitude científica do corpo, mas também devemos olhar pelo aspecto espiritual. Nós vamos ter saúde física, saúde mental e saúde espiritual, e nós vamos ter uma saúde integral. E muitas vezes nós temos os remédios, nós sabemos como as doenças processam, o indivíduo tem acesso à medicina e não consegue se curar. E outras vezes os indivíduos fazem o tratamento da medicina alopata
e também se precavem com os seus aspectos espirituais, e a cura é muito mais rápida. A cura é muito mais abrangente, muito mais profunda. Nós temos casos das associações médicos espíritas, onde grupos de pessoas que foram operadas, que realizavam operações, e essas operações elas eram muito parecidas, né, a respeito dos mesmos problemas, e as pessoas estavam internadas no hospital e elas eram divididas em 2 grupos. Um grupo recebia orações, grupos de orações, grupos de pessoas se reuniam e realizavam orações para aqueles indivíduos que estavam internados e que tinham operado, por exemplo, operações de coração, né? Indivíduos que operavam pontas de safena, algumas válvulas, operações do coração. E tinham um pós-operatório bastante perigoso, né? Dificultado, dolorido, e essas pessoas eram divididas em 2 grupos, e um recebia orações de pessoas que faziam orações, grupos de orações, e o outro não recebia. E aquelas pessoas que recebiam as orações, elas se recuperavam muito mais rápido, elas utilizavam menos remédio para a dor, elas apresentavam menos infecções, elas se recuperavam de forma surpreendente. E o grupo que não recebia orações, que estava internado, às vezes no mesmo hospital, mas que não recebia as orações, reclamava mais de dores, apresentava mais infecções e demorava mais no pós-operatório. Então, existe um elemento espiritual ali. A Associação Médico-Espírita realiza esse tipo de experiência e busca esse aspecto espiritual dentro da alopatia. E como que nós vamos explicar isso? Como que você explica indivíduos que recebem oração se curarem mais? Então há um aspecto espiritual junto com o aspecto físico. E a soma dos dois traz sobre o indivíduo uma coisa chamada saúde integral. Então os próprios indivíduos com os seus posicionamentos e aqueles que recebiam orações apresentavam ganho na saúde. E nós também temos que lembrar o seguinte: toda e qualquer droga, todo e qualquer medicamento servirá sempre para restituir a saúde física do corpo. Então nós temos remédios físicos, remédios que vão agir no corpo físico, de modo a proporcionar ao espírito maior permanência nas esferas da terra, tomando contato com suas valorosas lições e fazendo em seus tecidos profundos aquilo que lhe cabe fazer em aprimoramento. Então, aquilo que o espírito precisa fazer, aquilo que o espírito precisa alcançar, ele não vai comprar na farmácia. Aquilo que nós precisamos fazer em aprimoramento nos nossos tecidos espirituais não vem através de uma droga. Então, se o indivíduo bebe em excesso, ele vai ficar doente, vai usar drogas, vai usar medicamentos que vão restituir a saúde. Mas se o espírito está conectado àquele corpo para beber, não procurar resolver em si os problemas que ele manifesta e que esses problemas manifestados levam ele a descarregar as suas tensões na bebida, ele vai voltar a beber, vai voltar a ter o problema, não vai dar certo. O indivíduo tem que se analisar, o indivíduo tem que se aprimorar. E ele não vai conseguir fazer, o espírito não vai conseguir fazer isso utilizando remédios. Mesmo porque existem algumas doenças, que eles dizem as doenças da alma, as doenças do espírito, que os remédios não resolvem. Então, indivíduos que estão em depressão, muitas vezes tomam remédio para controlar a depressão, mas a depressão não está no corpo. O corpo não se deprime, quem se deprime é o indivíduo espiritual. E ele repercute no corpo. Quem entra em depressão, quem entra em ansiedade, também. O indivíduo precisa olhar para o espírito, tomar contato com isso, observar esses problemas nos tecidos espirituais e se refazer ali. As drogas não alcançam o espírito.
Então, existem remédios que vão agir no corpo, mas existem remédios que são tomados e que não atingem o espírito. As pessoas, às vezes, passam a vida inteira tomando remédio para depressão. Mas não é o corpo, é o espírito. Se elas se apoderarem das lições que são necessárias, a permanência na esfera terrestre, uma maior permanência na esfera terrestre, e tomando contato com esses valores e lições, e aprimorando o espírito, os remédios são abandonados, são desnecessários. Servem só para fazer o indivíduo manter uma certa estabilidade, mas uma estabilidade tênue, que o remédio não mantém se o espírito não se empenhar em se curar. Voltando às curas de Jesus, lembramos seu alerta no tocante ao pecado, cujas raízes etimológicas referem-se a errar o alvo. Então Jesus dizia, a fé, né, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, vai e não tornes a pecar. Né, vai e não torne a errar o alvo. Pecado, lá no tempo de Jesus, era uma palavra que eles usavam, era uma palavra grega que significava errar o alvo. Esse errar o alvo está relacionado com o entendimento e o atendimento às leis divinas. Então, quando Jesus dizia, não erre mais, não peque mais, não erre o alvo, preste atenção nas leis divinas. Cuidado com as leis divinas, atenda às leis divinas, observe-as. Porque os próprios Espíritos nos dizem que as leis divinas servem para a nossa felicidade. Se não existissem outras leis e nós seguíssemos somente as leis divinas, nós estaríamos muito bem. As leis naturais, que atingem todo o universo, todos os planetas, todas as galáxias, desde o micro até o macro. A natureza, quando se manifesta e se movimenta, ela está sendo um agente das leis divinas. E nós, quando observamos essas leis divinas e as atendemos, nós não pecamos, nós não erramos o alvo. Jesus dizia que a cura dependia de não errar mais o alvo, não pecar. A cura dependia de não errar mais o alvo. Mantendo a fé e evitando aquilo que levou à manifestação da doença dolorosa. Então nós seguimos confiando em Deus. Não importa o que aconteça, não importa se o mundo caia na tua direita, se o restante do universo caia na tua esquerda, continua tendo a tua fé em Deus. No momento certo, dentro das circunstâncias certas, nós vamos encontrar aquilo que estamos buscando. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Mas nós precisamos manter a fé e não errar o alvo. Evitando aquilo que nos leva a ficar doente. O que nos leva a ficar doente? Nós podemos ficar doentes pela comida, nós podemos ficar doentes pela bebida, pelo cigarro, pelo sexo em desalinho, nós podemos ficar doentes pelo trabalho, pelo excesso de descanso, pelo desregulamento das nossas emoções e dos nossos sentimentos, pelo envenenamento através de substâncias outras e quaisquer. Tem diversos aspectos que nos levam a ficar doente. A exposição a lugares insalubres, a doenças, a germes, a não observação das regras de higiene, de cuidado. E as doenças vão se manifestando, e vão se manifestando no nosso corpo. O nosso espírito não morre. O nosso espírito é imortal. Mas o corpo físico pode ter seu momento abreviado por conta dessas doenças e por conta desses comportamentos do nosso espírito. Percebe-se que a dor vinha pelas atitudes do espírito, que era o pecado. Então Jesus alertava, olha, as dores, os problemas, as doenças vêm pela atitude do espírito, vêm pelo pecado, vêm pelo errar o alvo, vêm pela não observação das leis divinas. E a própria fé despertada pela dor desistia da manutenção dessa conduta. Então, quando a gente está doente, né, quando o indivíduo está doente por ter bebido demais, ele abandona, ele não mantém, ele não faz a manutenção da bebida, ele abandona a bebida. Quando ele entende que o problema é a bebida, ele abandona. Quando ele entende que o problema é o cigarro, ele abandona. Quando ele entende que são os outros desalinhos, ele desiste dessa manutenção. Partindo então em busca da cura.
atingida pelo encontro com a figura do Cristo, o exemplo máximo do que é certo. Então, quando nós observamos as curas do Cristo, nós temos que ele é o exemplo máximo que os homens, que nós encarnados devemos seguir, que a humanidade precisa seguir. O Cristo é o exemplo máximo, e é o exemplo máximo do certo, do correto. Jesus não pecava, Jesus não errava o alvo, Jesus cumpria os desígnios divinos, Jesus acatava as leis divinas, ele exercia a fé. Então a nossa fé muitas vezes é despertada pela dor. Nós só vamos entender fé, nós só vamos compreender fé, nós só vamos acreditar em Deus, sermos fiéis a Deus e não acreditar em Deus. Essa palavra sempre vem porque a gente foi educado dentro de uma tradição grega, né, de acreditar. A nossa fé é despertada pela dor, para que a gente abandone certas condutas que nos levaram a ficar doente, partindo então para a busca da cura. E os médicos que cuidam dos doentes terminais, existem relatos dentro dos médicos espíritas, né, a Associação dos Médicos Espíritas, eles dizem que já viram muitas pessoas desencarnarem, né, vencidos pela doença, mas completamente curados. A doença vence, mas aquele que desencarna está completamente curado. E eles já viram muitas pessoas saindo do hospital, né, o corpo curado, mas com o espírito completamente doente. Muito provavelmente voltaria, dentro daquele problema que teve, a ficar novamente doente. Sabemos todos que, mesmo aqueles a quem Jesus ajudou a curar, acabaram desencarnando em algum momento. Porque todos necessitamos algum motivo para abandonar a matéria, pois a morte é o oposto do nascimento, já que a vida não tem antítese, sendo por natureza eterna. Então, a vida não se extingue. Nascer e morrer é próprio de quem está encarnado. E isso é um aspecto material. Então, todos nós, mesmo Jesus teve um que era Lázaro, Lázaro estava morto e que Jesus trouxe de volta à vida, né? Mas Lázaro morreu, ele não está aí. Por que ele morreu? Porque nós precisamos em algum momento abandonar o corpo. Então, quando que vai ser, nós não sabemos. O que vai levar nós a abandonarmos o corpo, a abandonarmos a matéria, também nós não sabemos. Em algum momento isso vai acontecer. Seja por essa doença, seja por outra, seja agora, seja daqui 20 anos, nós não sabemos. Mas em algum momento nós vamos abandonar a matéria, porque se nós nascemos, nós precisamos desencarnar. Agora, a vida continua, a vida é eterna. Não existe antítese para a vida. Não existe oposição para a vida. Vida é vida. Vida é eterna. Então nós podemos abreviar o nosso tempo, nós podemos antecipar a nossa partida, nós podemos antecipar o nosso desencarne por conta das nossas atitudes. Mas mesmo que isso aconteça, não significa que nós perdemos alguma coisa, que nós somos derrotados por alguma coisa. Significa que nós tivemos que recepcionar dentro de nós algum processo doloroso, algum despertamento mais incisivo. Porque aqueles convites amorosos da vida para que a gente despertasse, promovesse no nosso espírito a mudança, isso não aconteceu. E daí, por conta desses desmandos, por conta desses erros a respeito das leis universais, das leis divinas, nós acabamos gerando dentro de nós aquilo que vai se transformar em doença. Dos mais diversos tipos, das mais diversas abrangências. Mas ainda assim vai ser na matéria do corpo. Essas doenças se manifestam na matéria do corpo. No corpo físico. E como o corpo e o espírito estão em estreita relação, vai repercutir no espírito também. Existem pressões, existem energias circundantes que fazem com que o espírito também se ressinta. Mas a doença, em algum momento nós vamos precisar de alguma delas para abandonar a matéria. E também, claro, né, existem aqueles que caem de um prédio, que rolam de um barranco,
se envolve num acidente de trânsito. Existem diversas maneiras para a gente desencarnar, diversas maneiras. Mas através das doenças, são aquelas que são trabalhadas em nossa vida durante muito tempo e que muitas vezes a gente não pensa naquilo, mas que invariavelmente vai servir em algum momento para que a gente olhe para o espírito, olhe para a realidade espiritual, exercite a fé, busque Deus, né? Se empenhe dentro de um processo de busca e de cura que talvez a gente não fez durante a vida e que agora urgencia para nós que nós o façamos. Mas mesmo aqueles que Jesus auxiliou, eles acabaram desencarnando por um motivo ou por outro, eles acabaram chegando ao término de suas passagens materiais e entrando para a vida eterna, entrando na vida eterna, né? Que quem morre é o corpo e não o espírito. Fé e razão separam-se, pois fomos ensinados que são incompatíveis. Então, da Idade Média para cá, a ciência caminhou a passos largos e muitas vezes os entendimentos das religiões não acompanharam. Então houve uma cisão, houve uma separação, ou por bem das duas, era melhor que se separasse. Mas o Espiritismo diz que ciência e religião invariavelmente vão se encontrar. A ciência vai provar a religião e a religião vai dar subsídios para a ciência evoluir. Então, ambas são importantes. Fé e razão separaram-se, pois fomos ensinados que são incompatíveis. Mas religião e ciência são como asas do conhecimento, erguendo a humanidade para altos voos. Então, para que a humanidade se erga, se evolua, alce voo, é necessário duas asas, religião e ciência. E ambas vão fazer aquilo que é necessário para a manutenção dos corpos e para a explicação da religião, e a religião vai trazer o aspecto espiritual para a ciência e para a saúde, aonde nós vamos ganhar enquanto humanidade. Cuidemos para lembrar da nossa fé a toda hora, e não somente nos momentos dolorosos da doença. Então nós precisamos estar conectados. Deus, em sua infinita sabedoria, é fonte de saúde, é fonte de equilíbrio, é fonte de paz, é fonte de harmonia, é fonte de aprendizado. Então, nós precisamos estar conectados com essa realidade espiritual. Muitas vezes os nossos espíritos trazem processos de culpa, trazem processos de ansiedade, tem uma necessidade de fazer as coisas correndo, mas no tempo de Deus as coisas têm o tempo certo de duração. E há um fim nisso, há um momento em que você suplanta, que você supera aquela lição, e que não importa o que aconteça, mesmo que seja o abandono do corpo físico, o espírito sai fortalecido, o espírito sai vitorioso, o espírito sai curado dos seus processos. E a gente invariavelmente encarna com mais possibilidade de viver uma vida plena, de viver uma vida com saúde, viver uma vida com aprendizado, viver uma vida junto das leis divinas que são para o nosso bem, para o nosso cuidado, para a nossa felicidade, e que nós, invariavelmente, não observando, caímos em contradição, caímos em doença, caímos em problemas, né? Então é importante que a gente exerça na nossa vida esse aspecto espiritual, lembrando da fé, da conexão com a espiritualidade maior. E que não esperemos as nossas doenças para darmos atenção para isso. É importante hoje estarmos aqui e estarmos lembrados disso e estarmos exercitando e aprendendo que essa parte também é importante, já que as doenças estão aí e nos alcançam dessa ou de outras encarnações. Era a respeito disso que eu gostaria de ter falado hoje. São aspectos muito profundos, muito abrangentes. Às vezes a gente não consegue alcançar toda a profundidade desses estudos, desses conhecimentos que os espíritos nos trazem,
mas gradativamente a gente vai, um aspecto hoje, outro amanhã, a gente vai chegando lá, a gente vai aprendendo, a gente vai aprofundando, a gente vai descobrindo, vai compreendendo. Nós precisamos ir falando a respeito disso, realizando essas buscas, colocando para nós como novas perspectivas, e que daí, em cima disso, a gente possa evoluir, a gente possa trabalhar esses aspectos em nossos espíritos e encarar a doença com naturalidade e encarar a saúde com mais proveito, porque ela também tem a sua função, o seu desiderato, e nós invariavelmente temos mais saúde do que doença. Mas quando estamos doentes, vamos nos cuidar, vamos nos curar, mas vamos curar sobretudo o nosso espírito, para que a gente não caia mais nesse aspecto da doença e que quando ela venha, ela seja suave para nós. Gostaria de encerrar elevando o pensamento e agradecendo em oração. Jesus, nosso Mestre, que há 2000 anos ainda nos educa, com as suas atitudes, as suas ações, com a sua didática e com as suas verdades. Divino Mestre, nos auxilia em nossos propósitos, nos orienta em nossa evolução, guarda o nosso espírito junto da Tua luz e que nós possamos buscar a Tua mão, a Tua orientação, os Teus bons espíritos sempre que necessitarmos. Que os espíritos da codificação tragam para nós sempre esses conhecimentos, essas lições, para que nós possamos exercitá-las gradativamente, homeopaticamente em nossas vidas e que nós possamos aferir daí os elementos necessários à nossa evolução e que nós possamos nos auxiliar mutuamente como irmãos, trazendo os conhecimentos de uns, os conhecimentos de outro, sempre aplicados para o engrandecimento do espírito e para o engrandecimento da humanidade em geral. Que Jesus siga conosco iluminando os nossos passos e que Ele seja sempre o nosso horizonte. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.